Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje iremos fazer a leitura do capítulo 20 do livro de Lucas. Vamos dar início. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos, dize-nos, com que autoridades faze estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, e dizei-me. Aqui é dando continuidade ao capítulo de ontem, que Jesus chegou no templo, né, e estavam vendendo e roubando, e ele começou a quebrar as coisas no templo. Então, os escribas perguntaram com que autoridade ele estava fazendo isso. Aí Jesus, ele respondeu-lhe, dizendo, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhe replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqui os mestres da lei, os escribas, né, os sacerdotes daquela época, eles perguntaram a Jesus com que autoridade eles estavam fazendo essas coisas. E Jesus, ele sabia da intenção deles, da intenção do coração deles, ele respondeu fazendo outra pergunta a eles. E Jesus é muito sábio, né? A sua sabedoria é muito grande. Então, eles ficaram sem resposta, porque Jesus perguntou para eles quem era João Batista. Então, eles ficaram sem resposta, porque se eles não creram em João Batista, então em João Batista, que veio preparar o caminho, eles também não iriam crer em Jesus, né? E aqui nós vemos que começa a se fechar o cerco, as pessoas começam a procurar coisas para sacrificar Jesus, encontrar alguma coisa que possam condená-lo para poder sacrificá-lo, né? A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Aqui, Jesus contou uma parábola. Ele disse que tinha um senhor, né, que certo homem plantou uma vinha e arrendou a vinha dele e saiu do país.
Quando ele voltou, depois de passado um tempo, ele voltou, né, e queria a parte dele da vinha, que estava arrendada. Então, ele mandou um lavrador. Quando chegou lá, as pessoas que estavam na vinha maltrataram, espancaram o lavrador e despacharam vazio. Ele mandou outro lavrador. Chegou lá, eles humilharam, bateram e despacharam vazio de novo. Então ele mandou um terceiro, o terceiro eles feriram e expulsaram vazio. Então o dono da vinha pensou: eu vou mandar o meu filho, porque talvez eles respeitem, já que é meu filho, né? Só que os lavradores fizeram o quê? Mataram o filho do dono da vinha. E aqui é uma representação muito clara de os lavradores que o dono da vinha mandava, representam os profetas, né? Que na época, antes de Jesus vir, os profetas profetizavam a vinda de Cristo, profetizavam muita coisa e a população humilhava, maltratava os profetas da época. E o filho do dono da vinha simboliza o Messias, né? Simboliza Jesus, que fizeram pior do que o que fizeram com os profetas, né? Hoje temos a oportunidade de conhecer Cristo, né? Mas o rejeitamos. Então, o filho da vinha aqui é simbolizado por Jesus, que eles mataram e rejeitaram. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas não mais temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justo para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Aqui os escribas da época, né, os principais dos sacerdotes, colocaram pessoas para acompanhar Jesus, se fazendo de amigo, mas ele queria era pegar alguma coisa que ele dissesse, né, para poder incriminá-lo. Então, o consultaram, essas pessoas que iam acompanhando Jesus, o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Eles estavam sendo falsos, né? Tentando enganar Jesus, dando um de bonzinho. Aí eles disseram isso, né? E fizeram uma pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, porque Jesus sabia da intenção do coração deles, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Denário era uma moeda da época. Prontamente disseram: de César. Jesus perguntou de qual era a imagem que tinha na moeda. Aí eles falaram: de César. Então lhes respondeu Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Aqui Jesus, ele sabia da intenção do coração dessas pessoas, né, que estavam querendo pegar ele com alguma palavra que ele dissesse. Então Jesus pediu para mostrar-lhe uma moeda, eles mostraram. De quem é que na descrição da moeda, de quem é? Aí eles disseram: de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nessa parte fala do princípio dos impostos, né? Do princípio de impostos que nós, trazendo para a nossa vida, devemos obedecer às leis do país, do governo, né? Desde que essas leis não contrariem os princípios bíblicos. Mas nós devemos pagar nossos impostos, né, e andar segundo as leis. Todas as autoridades, elas foram estabelecidas por Deus, mesmo que nós não apoiemos essas autoridades, mas devemos respeitá-las, né, porque são autoridades, estão no governo, e devemos pagar nossos impostos e andar segundo as leis do país.
desde que elas não afrinjam, né, as leis bíblicas, né? Não contrariem os princípios bíblicos. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. E por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a despojaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos do mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Aqui, os escribas e os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus. Eles queriam pegar Jesus de todo jeito, né? E aqui foi falando sobre a ressurreição. Disseram que tinha uma mulher que casou com um dos irmãos, o irmão morreu e não deixou filho. E na época a lei dizia que se um irmão morresse, o outro irmão se casaria com a mulher para poder deixar a descendência, né? Aí, dessa forma, 7 irmãos se casaram com ela e todos 7 morreram e por último morreu ela. Aí eles perguntaram quando eles morrerem, né, na eternidade, com quem ela iria ficar, se ela casou com os 7. Aí aqui Jesus responde, né, que na eternidade nós não teremos esse tipo de relacionamento de homem e mulher, de casal, né? Teremos o nosso corpo transformado, lá não terá sexo. Todos os prazeres daqui da terra não se compara aos prazeres que nós teremos na eternidade, a Bíblia diz. Então, essa parte de sexo não irá fazer falta, porque os prazeres da eternidade não se comparam aos prazeres da terra. Né? E também fala aqui que Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos, né? Estão no paraíso aguardando a ressurreição, quando Jesus voltar, que acontecerá quando Jesus voltar, com a volta de Cristo. E quando Jesus voltar, nós teremos o corpo glorificado e subiremos com ele. Continuando, mas Jesus lhe perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma nos livros de Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Porque os religiosos da época diziam que Jesus era filho de Davi. Só que Jesus, agora é Jesus quem indaga a eles: como que Jesus é filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor no livro de Salmos, né? Então fica uma coisa contraditória. Jesus é filho de Davi e Davi está o chamando de Senhor. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes.
os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Aqui, nós trazendo para a nossa vida, né? Existe muita manipulação religiosa hoje em dia. E isso é muito perigoso, porque tem pessoas que são enganadas, né? São enganadas por falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores. Muitos líderes religiosos, como na época os escribas faziam, que aqui na palavra diz que eles usurpavam as viúvas, né? Tomavam as casas das viúvas. Então, tem pessoas que dão suas coisas, dão seus bens, seu dinheiro, para muitos líderes religiosos. E esses se aproveitam da fé das pessoas para prejudicá-las, explorá-los. Os fariseus exploravam as viúvas, né? E essas pessoas que fazem isso, elas não ficarão sem punição, elas serão punidas. Mas para que nós não passemos por isso, não sejamos enganados, nós temos a Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus, através dela é que nós sabemos a verdade. Se estão falando a verdade ou não. O Espírito Santo de Deus é quem abre nosso entendimento e nos dá sabedoria. Então, o que nós devemos fazer? Ler a Bíblia todos os dias e orar pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento para que possamos compreender o que Deus quer falar conosco, certo? E não ser levado, né, por qualquer pregação, por qualquer líder religioso. Não estou dizendo que todos façam isso, não, mas que existe. A palavra de Deus naquela época já existia e hoje existe também, né? Então, a pregação deve estar de acordo com a palavra de Deus, certo? Terminou aqui o capítulo 20 do livro de Lucas. Amanhã nós estaremos aqui para ler o capítulo 21. Já está chegando no final do livro de Lucas. São 24 capítulos, né? Estamos caminhando já para a morte de Jesus, né? Para acusarem, para o sofrimento, para a ressurreição dele. Então, amanhã eu aguardo vocês para estarem aqui para fazermos a leitura de mais um capítulo, se Deus quiser. Gostaria de agradecer a Deus, né, por esta oportunidade de todos os dias estar aqui, fazendo a leitura da Bíblia junto com vocês. Que Ele nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, e amanhã um dia feliz, né, abençoado na sua presença. Boa noite a todos e até amanhã.